Aí, ó. Gente, estou voltando aí para a gente só concluir essa parte que ficou, que eu acho muito importante no tema, que a gente tá esperando um pouquinho o pessoal entrar para já chamar a Tânia. A gente vai concluir, a gente estava falando sobre os gastos eleitorais críticos, né, que a gente chama de gastos eleitorais críticos numa prestação de contas, né, e que nesse ano teve uma preocupação especial do Tribunal Superior Eleitoral em tutelar, que é o chamado impulsionamento de campanha, que a Tânia estava falando um pouquinho antes de cair a nossa primeira, combustível e pessoal. Eu já vou chamar a Tânia para que a gente possa concluir e não demorar muito aqui para... Já convidei a Tânia, quem quiser convidar as pessoas aí, eu acho interessante, é um tema muito bacana e novidade, né? Então vamos aguardar a Tânia chegar aí para falar com a gente sobre isso. Estamos de volta. Estamos de volta. É porque esse negócio diminuindo. 3, 2, sabe aquela Dá um nervoso, né? vai cair no meio da fala. Né? E na última live que eu fiz com o Dr. Robson, o presidente da OAB falou, eu tenho certeza que se vocês estivessem em outra plataforma, vocês iam desenvolver ainda mais. E realmente ia. Né? Por isso que eu pedi para te chamar, porque esse ponto ficou, Tânia, é importante. Eu acho muito importante para ninguém se prejudicar, principalmente numa campanha que vai ser marcada pela pandemia, vai ser marcada em internet. Né? E a gente estava falando sobre funcionamento, e aí a gente conclui com combustível e pessoal, para não ficar grande demais e não ficar chato também. Então vamos lá. Vamos falar de impulsionamento. Isso. Na verdade, realmente, não temos mais aqui. Eu até acredito, Priscila, que alguns candidatos, aqueles que não são no grupo de risco, conseguirão fazer um corpo a corpo, uma coisa ali mais tímida, né? Nada tão volumoso como antigamente. Mas, assim, o funcionamento hoje, ele virou um gasto de campanha, ele é permitido, ele tem que se apresentar nas prestações de contas. Em 2018, nós utilizamos bastante através do Facebook, né? Inclusive, o Facebook, ele ainda não estava preparado para apresentar documentação à prestação de contas. Então, o TRE aceitava um boleto do Facebook. Hoje, não. O Facebook já tem que apresentar a nota fiscal desse tipo de serviço que eles estão oferecendo aos candidatos. Mas como o candidato vai utilizar essa plataforma? É como pessoa física? Não. Ele vai ter que fazer uma contratação pelo CNPJ de campanha dele. Para poder, na nota fiscal tem que aparecer lá o CNPJ, o tempo, a criação também pode ser paga, da arte para poder estar ali apresentando no Facebook, no Instagram. O cuidado principal hoje é exatamente com a documentação. Porque hoje essas plataformas já estão preparadas, né, para a campanha. Em 2018 nós sofremos bastante, corremos risco de ter contas reprovadas por conta disso. Agora não, eles já vão emitir a nota fiscal normalmente. E o interessante nisso aí é que ficou bem tutelado, inclusive, eu percebi isso na resolução, o seguinte, porque como funciona o impulsionamento? Você compra créditos para impulsionar, mas você só sabe se você realmente vai utilizar aquele serviço no curso da sua campanha. Então, às vezes, você tem o crédito e o serviço não prestado. Então, você tem, inclusive, agora a possibilidade de devolução desse recurso, o serviço não foi prestado, e devolução. Isso. Como sobra de campanha, se o recurso não vier de uma origem pública. E para o Tesouro Nacional, caso tenha sido pago por fundo especial de campanha ou fundo partidário, não é isso? Não, só com fundo especial de campanha. Isso. O partidário ele retorna para o partido normalmente como sobra de campanha, com aquela documentação lá tutelada pelo partido, de que ele está aceitando a sobra de campanha e apresentando, junto à prestação de contas final, o documento de aceite do partido daquela sobra de campanha da transferência financeira para as devidas contas. Caso esse impulsionamento tenha sido pago com o CEFEC e sobrou, como acho que você falou, de repente me contratou lá 400 apresentações, utilizou 100. Essas 300 terão que ser reembolsadas, devolvidas ao Tesouro, caso tenha sido pagas com o CEFEC. Entendi. Quer falar de combustível? Combustível, lógico, né? Que também ganhou uma relevância muito grande na resolução de prestação de contas. Quem já trabalhou, já leu a resolução, vê que ela foi enfática neste momento em falar sobre a questão do combustível, que infelizmente a gente sabe que é utilizada como moeda para compra de votos. Então, agora, pelo que eu pude perceber,
Agora, o que a gente percebe é que a resolução quis que esse recurso destinado a pagamento de combustível ele fosse específico para a campanha, né? Ele fosse direcionado para a campanha, não é isso? Exatamente assim. O que acontecia? Antigamente, simplesmente dava-se um controle e a pessoa ia, enchia o tanque dela, por exemplo, rodava e não estava na campanha. Hoje não, já está diferente. Realmente a norma amarrou essa questão. Os veículos podem ser abastecidos, ele não tirou o gasto com combustíveis, permanece o gasto com combustível, só que limitado a 10 litros por veículo e para participar de carreatas. Então, e veículos assim, cadastrados também, não, né? Não, esse para participar de carreatas. Só que esse para participar de carreata também tem que se fazer um controle de placas, de quantos carros aproximadamente. O TRE, ele também vai à rua fiscalizar a quantidade de veículos que estão ali. Claro que não vai contar tudo, mas vai fazer por amostragem. E também os carros que estão participando da campanha, eles precisam ter o quê? Um contrato, ele tem que ter um motorista, e quando você for fazer o abastecimento desse veículo, tem que ter a nota fiscal, o comprovante, o cupom, lá com o CNPJ do candidato direitinho, demonstrando que aquele combustível foi para a campanha. Porque eles estão cruzando o veículo lá. O ideal é até colocar a placa do carro que está abastecendo nos cupons ou nas notas fiscais. Porque eles vão fazer esse cruzamento. Se no contrato, quando você faz o contrato de locação de veículo, normalmente você também pede o documento daquele veículo. Então, tudo é anexado ao contrato para maior transparência. Eu sou muito enjoada, eu gosto de trabalhar com tudo muito casado, exatamente para você ter, né, as respostas para aquelas 72 horas. E assim, essa questão do combustível, realmente agora ficou bem definida. Amarrada, né? Bem amarrada. Amarrada, né? Literalmente amarrada. E você pode observar também que desde 18 também, o candidato, ele não pode utilizar combustível para o veículo dele, para ele transitar. Isso ele tem que abarcar com recursos próprios, né? Isso aí você também acompanhou na resolução, né? E é complicado, né? Porque não é uma coisa que era aplicado antigamente. O carro eu estou utilizando para campanha, né? Então, assim, são muitas diferenças mínimas que vão fazer toda a diferença no final. Toda a diferença, exatamente. Porque, por exemplo, ele poderia encher o pneu, o tanque dele para fazer visita. Por exemplo, eu quero visitar, quero sair de Campos, vou a Tocos, eu estou falando de Campos, gente. Vou a Guarulhos, etc. Hoje já não pode mais, é do bolso dele. Então, na verdade, vai impactar nos recursos próprios do candidato, inclusive o motorista dele, hospedagem, tem que ser tudo isso com recurso próprio. Eu estou falando do carro que ele viaja, que ele participa das campanhas. E a mesma questão foi em relação ao pessoal, né? Que em 2018 a gente teve muito problema em relação ao pessoal, porque ficou muito genérico, né? Coordenador de campanha, não sei o quê. Agora você tem que ter ser bem mais específico na contratação de pessoal, não é isso? Isso. E assim, mesmo isso você está falando de 2016, né? Você está comparando a prestação de conta 2016. Sim, a gente tem que fazer sempre 2016, porque a gente está falando de municipal. Aí, 2018, a gente participa, né? Porque a gente está no processo. Não, a grande maioria não participa. Então, eu tenho que. Às vezes, eu esqueço e vou para 2018. Mas eu tento puxar no tempo 2016, porque geralmente são pessoas que já participaram do pleito em 2016 e vão retornar para participar em 2020. E aí, a gente, às vezes, acha que essa pessoa está ciente que 2018 isso já aplicou, e aí. Então vamos lá, então vamos atualizar o pessoal, porque em 18, né, nas campanhas geral, o que ocorreu? Nós já tínhamos que estar preocupados em detalhar o tipo de contratação que nós estamos fazendo naquele momento, através de contrato, e na hora de fazer o lançamento também no sistema de contabilidade, no sistema de prestação de contas, no SPCE, ali você tem que umas contas específicas. Então eu não tenho como lançar de forma diferenciada a contratação que eu estou fazendo. E, desta forma, você também tem que amarrar em contrato. Por que você está contratando Mariazinha? Não, ela vai fazer mobilização de rua. Então, esse contrato tem que estar dizendo ali quantas horas ela vai trabalhar,
quanto ela vai ganhar por hora, que é o ideal, né? Porque você não vai contratar uma pessoa, ela não tem vínculo empregatício no período eleitoral. Então, o ideal é que você faça contratação por horas. Você não vai deixar uma pessoa o dia inteiro na rua. Tem a questão da alimentação dessa pessoa que você contratou também, que está lá no limite de 10%. Então, quer É por dizer, isso que deu muito problema em 2018, né? Porque a gente estava com aquela por PEC de isso, 2016, aquela generalização, e aí sim, a legislação já alterou em 2018 e já aí pegou todo mundo despreparado e um monte de gente com problema, depois correndo atrás da gente, igual um louco, para tentar resolver, né? verdade, verdade. Mas se nós pararmos, é porque realmente é o que você falou. Quem está nos assistindo nesse momento não acompanhou 18 como nós acompanhamos de perto. E, na verdade, a resolução 23607 é praticamente, ela é assim, nós tivemos poucas mudanças. A maior parte ela está copiando, literalmente, a resolução de 18, entendeu? Infelizmente, porque nós queríamos, assim, já sofremos tanto em 18, queríamos muitas mudanças, que essa resolução fosse mais clara, que melhorasse que fosse assim melhor aplicado o recurso para o candidato, desse um pouco mais de liberdade para ele, já que ele é responsável pelo aquele recurso. Então a gente fala assim, não, vou fazer a campanha, vou utilizar de qualquer forma. Não é assim. Hoje, prestação de contas, como eu já falei, ele é uma gestão de recursos. Você tem que saber como você está arrecadando, de quem você está arrecadando. Tem que ter lá na conta corrente, na sua conta corrente de campanha, a identificação de quem está doando, porque se você não tiver, você tem que devolver esse recurso. Tânia, mas como que eu vou devolver se eu não sei quem foi? Esse recurso você perde, ele vai para o Tesouro Nacional, através da guia de recolhimento à União. Então, quer dizer, são muitos detalhes. A cada dia que passa, nós temos assim, muitos problemas com a prestação de contas exatamente pela falta de conhecimento das pessoas. Eu costumo dizer que, assim, que no direito você não pode dizer que não conhece legislação. Né? Nós que Faz a militamos nessa contabilidade, área, você não tem como dizer assim, gente, eu não conheço legislação, você tem que conhecer. E, assim, falando nesse momento para os candidatos, vou voltar àquela fala que nós estávamos no início da outra live, de que hoje a prestação de contas, ela tem um peso imenso na vida de um candidato. Né? Porque se uma prestação de contas mal elaborada, uma prestação de contas reprovada, desaprovada, ela é muito ruim, porque aquele candidato vai ter que devolver aquele recurso que não foi aplicado devidamente, olha isso, corrigido. Né? Ele tem que tomar cuidado que com uma doação, de que a pessoa não está respeitando o limite dos 10% do que declarou no imposto de renda do ano anterior, porque esse doador também responde a 100% de multa em cima do valor que excedeu. Então, assim, são muitos detalhes. Então, a prestação de contas hoje, ela precisa de profissionais adequados, como contador, assim como advogado que vai fazer a defesa, porque, infelizmente, nas contas municipais, com a apresentação das contas municipais, nós temos várias pessoas analisando. Não é como o TRE, que, por exemplo, nós temos uma equipe de prestação de contas. Ali você já conhecia a Lídia, você conhecia a Lia, o Elídio, então era fácil. Hoje não, hoje nós não sabemos quem vai analisar as contas e cada pessoa vai analisar de uma forma. Um vai achar que é a norma ao parecer que você tem, dessa jurisprudência que você tem no TRE. Depois eu vou buscar, ou se você puder me encaminhar. Não, eu vou te mandar, eu te mando. Pode Eu vou levar para a comissão, né? Vou para a nossa comissão eleitoral do Conselho de Contabilidade, até para discutirmos, que nós realmente não tínhamos ciência, muito importante ver que essa troca de experiência é maravilhosa. Foi recente, final do ano passado, ou início desse ano, se eu não me lembro bem, eu acho que foi no final do ano passado, ou início desse ano. Mas eu tenho essa jurisprudência, eu te mando. Não, muito, assim, é maravilhosa. Eu achei excelente e aqui na região nós vvamos precisar, com certeza, com certeza. É a nossa realidade. Nós vamos precisar. Vai ser o nosso lead case, né, da projeção. Não tem jeito, a gente vai precisar mesmo, porque vai dar problema. A gente já sabe que vai dar problema. Vai dar problema. E assim, fala para os candidatos para tomarem muito cuidado. Eu não sei se nós temos candidatos aí, eu tinha visto o Barcelos mais cedo, eu acho que não estou vendo aqui, mas está subindo rapidinho, não dá para ver também. Não dá para a gente acompanhar. Não dá para acompanhar tudo, mas assim, gente, por favor, pensem na sua campanha com amor, com carinho, não só no voto. Vocês precisam do voto para ganhar, mas para ganhar vocês precisam que os serviços sejam bem prestados, que tenham lá profissionais capacitados, que tenham o seu administrador financeiro preparado para administrar suas finanças, preparado para acompanhar contrato, fiscalizar, porque nós temos muitos problemas,
Aí, Aí, ó. ai, amigo, porque nós teremos muitos problemas. E assim, tenham os advogados preparados para poder defender, tenham os contadores preparados para poder elaborar a prestação de contas, que não é simplesmente jogar dados ali, você tem que analisar o que está sendo feito, você tem que auditar aquela documentação. Você tem ideia, Priscila, a norma trouxe não trouxe novamente, né? Trouxe para 20, porque eu estou falando 18 de novo. A responsabilidade solidária do contador junto ao candidato e ao administrador financeiro. Coisa que a gente critica muito, né? Nós criticamos muito isso. Não, eu critico, mas eu entendi, assim, eu também critico. Mas não é a responsabilidade do contador em relação às contas, não. Porque o responsável pela prestação de contas é somente o candidato. Isso não mudou. É somente o candidato, não é nem o advogado, nem o contador. Nós somos a mola propulsora, né? Para que seja bem elaborada. Mas a responsabilidade de entrega é do candidato. Embora o administrador financeiro, o contador, assinem junto o extrato de prestação de contas, né? E o advogado esteja lá com a sua procuração para encaminhamento via PJE daquela prestação de contas. Mas o responsável é o contador. O que eles falam ali de solidariamente responsável, eu também critico, que eu acho essa palavra horrível, mas é por conta da veracidade dos documentos. Nós, quando contadores, não podemos simplesmente pegar um papel, contabilizar aquilo ali. É a mesma coisa quando fala assim, recibos eleitorais. Gente, não precisa de recibo eleitoral. Pelo amor de Deus. Por precaução, pelo princípio da prudência, é ideal que você mantenha. Não é vedado a emissão de recibos eleitorais. Se eu puder, eu vou trabalhar em todas as campanhas com recibos. Por quê? Porque, enquanto contador, eu preciso de documentos hábeis para poder fazer os meus registros, para me dar uma segurança, até por conta desse artigo aí. Como que eu vou dizer? Não, realmente está correto. Porque para o direito de solidariedade quer dizer outra coisa, né? Apesar da gente entender que a norma... Juntamente com o candidato. Com o candidato, entendeu? Então, mas no decorrer da resolução, fala lá pela veracidade da documentação. São os termos mal colocados. É aquela coisa, né? Que a gente já sabe que existe. Mas é o que você já falou. Por isso que é um serviço que tem que ser bem prestado e tem que ser qualificado. Porque nós temos praticamente dedicação exclusiva. Né? São noites noites em claro dia, sem noite, sem dormir fim de semana. Então, realmente, isso tem que ser valorizado. Para finalizar, Tânia, eu queria só falar um pouquinho. A gente chegou a falar no início da primeira live sobre algumas consequências, né, da prestação de contas, principalmente para aqueles candidatos que desistem no meio do caminho. É preciso que tenha ciência que, a partir do momento que você registrou sua candidatura, você tem a obrigação de prestar contas. Não importa se a sua candidatura durou um dia, mas você vai ter que prestar contas até o final. Não importa se você não movimentou nenhum recurso, mas você tem que prestar contas até o final. E não prestar contas gera um problema seríssimo, porque você fica inelegível para a próxima eleição. Inelegível para as próximas eleições. Então, vamos retornar aqui à sua pergunta. Realmente, se o candidato lançou a candidatura dele, mesmo que ele não tenha recebido nenhum tipo de recurso, não movimentou nada, ele tem que fazer a prestação de contas sem movimentação financeira. Ele é responsável por aquelas informações. Nossa, mas se o candidato faleceu, quem é responsável por prestar contas? O administrador financeiro dele. E se ele não tiver? O partido dele. Então, sem prestação de contas, não pode ficar. Tem que ter prestação de contas. Essa questão de estar inelegível é até pela não apresentação das contas, que ele fica inelegível, né? No caso de reprovação... Sem citação eleitoral, né? Porque ele acaba sem citação eleitoral. E aí, exatamente. O que acontece? E as pessoas às vezes não entendem, porque dura... o que é muito comum, né? E a gente está vendo isso agora na prática, né? Os candidatos não fizeram a prestação de contas, não apresentaram, ou apresentaram, e aí foram chamados até algum esclarecimento, não deram, e aí a conta também é considerada como não prestada, né? Que é um problema que ninguém se atenta para isso. Não adianta simplesmente pegar e entregar, não. Você tem que responder a Justiça Eleitoral quando ela te chama a responder sobre aquele parecer preliminar em 72 horas. Se você não responder, sua conta é considerada não prestada. E se sua conta é considerada não prestada, você vai ficar sem quitação eleitoral. Ah, tá. Eu resolvi não prestar a conta, não vou prestar, mas aí daqui a 2 anos eu resolvo ser candidato a deputado. Acontece. Geralmente o espaço é maior, 4 anos, mas vamos encurtar um pouquinho. Vamos que em 2022 eu quero ser candidato.
Aí sabe o que acontece? Ah, então agora eu vou prestar contas. Beleza, você vai prestar contas, você vai criar, você vai regularizar a sua prestação de contas, mas você vai continuar sem quitação eleitoral. Porque essa penalidade, ela permanece durante o curso do mandato que você concorreu. Do Ela vai até mandato. 31 de dezembro por exemplo, agora, de quem concorreu em 2016, 31 de dezembro de 2020. Exatamente. Então, Priscila, ele além de não poder concorrer, ele apenas está fazendo uma regularização das contas. Ele não vai ficar apto imediatamente, né? Ele tem que respeitar essa questão do prazo. E tem também e vai ficar com as contas não apresentadas. E os partidos políticos também ficam sem receber as cotas do fundo especial no ano seguinte. Se o partido político não fizer a prestação de contas de campanha. Porque nós temos ali a prestação de contas dos partidos, as anuais, que nós também tivemos a mudança na legislação de 30 de abril para 30 de junho, né? Encerraram-se agora há pouco tempo. E daí, o partido também não eleitoral, ele também tem que fazer a prestação de contas de campanha, porque ele também corre o risco de ficar sem um fundo especial, sem um fundo partidário, as cotas no mês seguinte, se não fizer a prestação de contas. Então, olha a importância da prestação de contas. Olha a importância de estar com lisura nesses documentos. Porque não é simplesmente apresentar, não. Opa, apresentei, estou tranquilão. Não é assim, não. Tem que apresentar, tem que acompanhar, aguardar a aprovação dessas contas. Porque se o examinador pegar qualquer tipo de gasto, com fundo especial, com fundo partidário, se ele pegar ali receita não identificada que você utilizou indevidamente, se ele pegar recurso de fontes vedadas, como pessoa jurídica, origem estrangeira, permissionário, precisa ser uma coisa muito séria, doações de permissionários. Quem são os permissionários? Taxistas, banca de jornal. Então, tem que dizer, você não pode receber dessas pessoas, porque eles têm um benefício de um serviço prestado ao município ou ao órgão público. Então, é vedado. E eles vão checar exatamente isso, inclusive o limite de doação da pessoa física, fazer o cruzamento. Pra você ter ideia, atualmente no TSE tem um núcleo de inteligência para poder cruzar esses dados. Então, não é simplesmente entregar contas, não. Eles vão cruzar os dados na Receita Federal, vai ter o TCU, o próprio Ministério Público, né, eleitoral. Então, quer dizer, você não tem a COAF para verificar a movimentação financeira daqueles extratos que são apresentados. Nós sabemos que, embora na prestação de contas estejamos apresentando o extrato, o banco é obrigado a encaminhar o extrato diretamente à Receita Federal. Na verdade, ele só faz uma checagem daquele valor. Então, daqueles valores auferidos, né, que a gente presta conta 72 horas. Então, quer dizer, a prestação de contas hoje, ela é primordial na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer partido. Hoje, nós também temos um problema muito grave. Os partidos, eles não se preocupam em fazer a guarda da documentação e a contabilização das receitas, né? Que eles têm aquelas contas correntes de outros recursos que podem ficar abertas de eterno, recebendo recurso de simpatizantes, pessoas que ajudam na manutenção do partido, e utilizar com a identificação do doador originário a campanha também, transferindo esse recurso para conta de doações de campanha. Então, tipo assim, os contadores e advogados também estão sofrendo muito para regularizar esses partidos para que os candidatos possam participar das eleições. Isso também, para esse ano, é assim, uma demanda, é uma loucura. Absurdo. Porque, infelizmente, não, é absurda. As pessoas não têm a responsabilidade de prestar contas. E daí, você, de repente, o cara tomou posse no partido, não agora porque tem um prazo, né? Ele está agora como presidente de um partido, diretório municipal, simplesmente não localizou nenhum documento para regularizar aquela prestação de contas. Olha a situação. Então, precisamos de um advogado qualificado para que possamos também prestar esclarecimentos ao TSE, ao TRE, que seja, dessa situação que ele encontrou. Porque é igual a um órgão público. Se você simplesmente chega e acata o que está ali, você acaba respondendo solidariamente. Né? Então, olha tantos problemas que são gerados por você não ter uma prestação de contas adequada, prestada assim de forma... E, assim, é bom a gente trazer também alguma novidade que eu quase deixei passar, é que em 2018 a gente teve também a alteração que pegou muita gente de surpresa, que foi a criação de 3 contas, né?
Sim, 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 Porque em sim. 2016 a gente Para não os tinha isso. candidatos. Quase que eu me É esqueço verdade. de tocar nesse assunto. E Porque todo nós mundo não falamos e em para os contas correntes. partidos também, né? Por causa a É, gente tem uma conta específica para o fundo partidário, uma conta específica para o fundo especial de financiamento de campanha e uma conta para outras de outros, né? Outros tipos de doação, que aí entra a doação de pessoa é. física, Na né? verdade, os partidos, eles podem manter abertas, são as contas do fundo partidário e outras receitas, né? De Sim, outros recursos. Essas sim. contas podem ficar abertas sempre, porque ele vai receber a cota anualmente do fundo partidário e pode receber doação de pessoas físicas também para manutenção, para auxiliar ali a manutenção do partido. Já os candidatos, no período eleitoral, ele tem que abrir uma conta específica para o FEFEC, uma conta específica, o fundo partidário e uma conta específica de doações de campanha. Ele precisa ter essas contas específicas e bem denominadas. Aí você fala assim, Tânia, vai chegar no banco e simplesmente vai falar assim, não, eu quero um número tal. Não, ele vai abrir uma conta normal, levar a documentação dele, CNPJ dele, tem que ser em nome dele, né? Em nome do CNPJ candidato, o requerimento de abertura de contas, que nós não falamos nada sobre isso mesmo. E Não dá daí, ele tempo. mesmo vai, no momento ali, ele vai falar assim, não, esse número de conta aqui vai ser FEFEC, esse aqui vai ser fundo partidário, esse aqui doações de campanha. Vai passar toda essa documentação para o administrador dele, para o administrador financeiro, que vai caminhar para o contador. No sistema de aquisição de conta, nós já vamos lançar a conta com a nomenclatura correta. E você não pode fazer transferência dessas contas também, não. Isso é irregularidade. Ela tem que ser utilizada, aquela verba utilizada na conta corrente, fazer pagamento através de transferência financeira, o cheque nominal. Esse cheque ele jamais pode ser endossado, como a pessoa tem um hábito, não, deixa eu pagar aqui e endossar. Não pode. Ele tem que sair especificamente para aquela despesa com a nota fiscal específica para aquele serviço, ou é mão de obra, ou aluguel de veículo, ou para gráficos, serviços gráficos. Então, tem que ter um cuidado muito grande com as contas correntes também. Ainda bem que você lembrou dessa questão aí. Né? E o partido É porque a tem gente esquece, né? Porque a gente que passou por isso em 2018, é muito próximo, mas a gente esquece, acha que todo mundo. E não é, não. 2016 era diferente. Agora, era diferente. 2018, a gente já pegou essa realidade, a gente já está acostumado. Já. Mas o pessoal que não participou da eleição como candidato ou como profissional que militou na área, vai encontrar essa diferença aí na hora de, logo após Vai, vai. o registro de candidatura, né? Mas é o que você falou, como nós já pegamos 18, para a gente já meio que estamos acostumados. Mas quem trabalhou em 16 realmente já é uma novidade. E é preciso ter muito cuidado, muito carinho com essas contas correntes também. Sobrando saldo, lembrando, né, que a sobra de campanha nas contas, as contas de doações de campanha e fundo partidário, você tem que depositar na conta corrente do partido. E se sobrar, tiver sobra do fundo especial, do FEFEC, tem que ser Tesouro feito uma Nacional. GRU e transferir para lá e fazer a devolução. Essas Isso contas é. do candidato são encerradas no fim, em 31/12. Isso. Agora eu vou te deixar com as considerações finais. É a primeira live que eu consigo deixar alguém fazer considerações finais sem cair. Assim mesmo, porque a gente já viu a segunda, né? Mas vou te deixar aí, desde já agradecendo a sua disponibilidade, seu tempo, seu carinho com a Comissão de Direito Eleitoral, né? De compartilhar tanto conhecimento. Tenho certeza que foi muito proveitoso, né? A live vai ficar salva nos canais de YouTube, né? Porque muita gente não consegue entrar no momento, mas depois vai lá e confere. Eu vou tentar disponibilizar na live também no YouTube esse julgado que eu citei na primeira live, Ótimo, né? muito Porque aí bom. os nossos colegas podem ter acesso. Eu acho que vale a pena realmente dar uma estudada nisso. E te agradecer imensamente e já deixar convite para uma próxima oportunidade, um próximo debate, que eu acho muito válido, muito interessante, e deixar o convite também para a nossa live de amanhã, que é sobre propaganda eleitoral com o doutor João, né? E aí eu te deixo a palavra para as suas considerações finais. Ai, eu gostaria muito assim de agradecer. Eu também estou muito feliz a cada momento que podemos estar aqui dividindo um pouquinho com todo mundo o conhecimento, né? Porque o conhecimento ele tem que ser divulgado, tem que ser dividido. Eu acho que quanto mais divide, mais a gente aprende. Sempre disse isso em toda a minha vida. Mas gostaria de deixar registrado para todos os candidatos, para os partidos políticos,
que eles tenham bastante responsabilidade com os profissionais que eles contratam, com os seus advogados, com os seus contadores, que eles tenham responsabilidade de gestão desses recursos, que afinal são recursos públicos, né? Por exemplo, até o recurso de uma pessoa física, embora seja de alguém, é um recurso que agora ele é público, você está utilizando uma campanha política. Então, eu acho que ele tem que ter, assim, muita responsabilidade com a coisa alheia, né? Porque é um recurso que foi destinado do orçamento para ele, como é o caso do Fundo Especial para Financiamento de Campanha, é o fundo partidário que vem anualmente para ele. Então, assim, que tenha bastante responsabilidade desses recursos, que cuidem com muito carinho das prestações de contas, para que elas sejam aprovadas. Porque você imagina, você trabalha tanto, até o próprio candidato fala assim, não, nós profissionais estamos ali acordados, eles também ficam. Eles ficam preocupados. Mas deixa a preocupação da prestação de contas conosco. Nós estamos habilitados para ficar preocupados com a prestação de contas. Nos dê condições para trabalhar, documentação correta, que com certeza essas contas serão aprovadas. E que, assim, para fazer valer o voto, né, desse candidato aí lutando por um cargo eleitoral. Então, eu também acho que, assim, a questão eleitoral é uma questão de sonho, né, Priscila? Porque muitas vezes você vê uma realidade, para mudar, você tem que estar ocupando um cargo. Você tem que ter poder, né, para poder discutir. Tem que estar, o poder tem que estar ocupando espaço de poder, né? Espaço, sim. Eu queria também deixar para as mulheres, para que elas também busquem seu espaço ao sol, que elas lutem pela causa. Eu não estou falando de feminismo, estou falando de luta feminina mesmo, né? Porque é muito ruim termos uma população da maioria de mulheres e você vê que temos que ter uma aplicação de 30% em 2 fundos para que as mulheres tenham condições de participar das eleições. Então, quero deixar aqui meu agradecimento. Eu estou muito feliz de poder estar aqui dividindo com você esse momento. Gostaria de agradecer as pessoas que puderam estar aqui nesse momento conosco aqui, conversando. Alguns ali já ficaram felizes, isso é muito bom, né? Tirar as dúvidas das pessoas. E estamos à disposição para qualquer dúvida, até mesmo que venha aparecer nos comentários, quando você fizer a publicação, você poder entrar já comentando, respondendo. Farei com muito prazer. Muito agradecida. Muito obrigada a todos e até amanhã na próxima live. Que todos fiquem bem, que todos fiquem em paz. E é assim, multiplicando o conhecimento, dividindo experiência, que a gente vai fazer uma campanha legal esse ano, né, Tânia? É isso que a gente espera. Então, boa noite para todo mundo. Isso aí, eu já estou olhando o Barcelos, está colocando ali, ó, que ele tem 44% de mulheres pré-candidatas. Olha que coisa boa. Parabéns. Que parabéns. Parabéns. Então, Priscila, muito obrigada. Um beijo a todos. Boa noite. E até amanhã. Estarei ligadinha na live. Valeu. Beijo.